Gente, vamos falar agora, atenção a todas as pessoas, né? Mães, pais, família, professor, todo mundo que cuida de criança e vai perceber que no inverno é angustiante com as crianças, né? E no nosso quadro Bem Viver de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que tira o sono, né, de todo mundo nesse período do ano. Criança e as doenças de inverno, né? E pra gente conversar sobre isso, fica tranquilo, e vai mandando pergunta, qualquer coisa, manda pergunta aí, ou alguma dica que você faz também, manda lá no nosso direct no Instagram ou no nosso WhatsApp, pra gente bater esse papo juntas, viu? Recebo com muito carinho a doutora Caroline, está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, Dani. Olha, tudo bem? Tudo bem. E as crianças estão bem? Bem, mas doentes. Bem, mas doentes, né? Exatamente. E o que é, né? Estão bem, mas doentes. Essa época do ano, né, a gente vê mais mesmo as doenças respiratórias, né, e as crianças acabam sendo as mais acometidas mesmo, né, até porque elas têm o sistema imune ainda em desenvolvimento, né, até os 5 anos elas ainda não formaram o sistema imune dela por completo, e aí elas acabam, por vários motivos, ficando mais doentes, né. E aí essas doenças respiratórias parece que não tem fim, não é? A sensação que dá parece que não tem fim, mas tem fim, por que o inverno piora também? No inverno a gente tende a ficar mais aglomerado também, né? Sim. Então ocorre essa aglomeração com ambientes mais fechados e aí ocorre uma circulação mais fácil desses vírus, das bactérias, né? E aí as crianças, além do sistema imune mais debilitado, têm aquela mania de pôr tudo na boca, de estar sempre levando objetos, né? E aí ocorre essa passagem aí de vírus de uma para outra, né? Entendi. E quais são as doenças mais comuns? Geralmente, no inverno, com certeza, é respiratória, né? Até porque, né, no inverno, a gente vê que tem o ar mais seco, né? A gente percebe, né, que causa um ressecamento da nossa pele, a gente sente a pele mais ressecada. E também das nossas mucosas, principalmente a respiratória. Então, é por isso que ocorre mais os vírus, né? A gente vê que muda as viroses, não são mais diarreia do verão, são as respiratórias mesmo. Justamente por essa alteração, por esse estresse aí que o corpo tende a ter, sabe? Entendi. E será que tem como se prevenir ao ponto de não ficar doente, né? Porque muita mãe, muita gente pensa, né? Muita avó fala, ai, não manda pra escola, porque vai chegar lá, vai ficar doente. Será que não deve mandar pra escola? Ou ir pra escola mesmo? Porque também hoje em dia a escola não aceita mais, né? Não, quando a criança tá com algum sintoma. Mas tem como se prevenir? Dani, aí assim, é um conjunto de coisas, né? Às vezes as mães chegam muito ao consultório, eu queria uma vitamina para aumentar a imunidade, né? Isso é muito comum acontecer. E assim, a gente tem que prevenir como um todo. Então, assim, melhorar, né, a alimentação, o sono, o estresse. A gente esquece que criança também tem estresse. Então, às vezes, elas estão muito sobrecarregadas. A gente vê a criança aí que faz 1 milhão de atividades. Isso tudo debilita a criança também. Né? Então, criar o hábito. Eu sempre falo para a mãe, chegou da escola, mesmo bem, lava a mãozinha, passa um soro no nariz, mesmo que esteja bem. Para quê? Para umidificar essa via aérea, entendeu? Exatamente. Isso é muito importante. E vacinação, né? E vacinação. Às vezes a gente... Sem dúvida, porque quando você fala, né, desses hábitos simples, tem gente que não usa o soro fisiológico, por exemplo. Você não precisa estar doente para usar soro fisiológico. Já é inverno, já está seco o ar, né? Então, assim, você utilizar o soro, qualquer idade, eu já acho. Qualquer idade, né? com certeza. De manhã, um período do dia e à noite também você vai dormir mais tranquilo. A hidratação também é Muito fundamental. importante. Você, também, doutora, você disse algo tão importante, né? O estresse das crianças, né? As crianças percebem muito, né? O ambiente. Sim. E assim, hoje a gente vê, as crianças dormem pouco, elas dormem tarde, elas acordam tarde, então elas já não têm essa questão de, às vezes, pula a refeição, não toma aquele solzinho que é importante. Exatamente. Então tudo isso contribui, né? Então assim, desculpa, você me perguntou sobre ir para a escola ou não. Tem que ir, né? Tem que ir para a escola, mas essas medidas precisam ser feitas, né? Não tem como evitar a criança, né? De pegar nada. É. E a criança também de não se envolver. Tem que ir, né? Sim, faz parte ficar doente, não faz? Faz parte. Uma criança, até os 5 anos, é normal ela ter de 7 a 10 resfriados no ano. A que vai na creche é 12, pelo menos. Senhora. Então a gente já é normal. 1 por mês a gente já está esperando. Às vezes no verão tem menos, aí no inverno já tem mais, né? Eu acho que esse seu comentário, essa sua resposta já alivia muita gente, né? Com certeza. Não é? Então você já sabe, viu, gente? Que uma vez por mês seu filho vai ficar doente.
e ponto. Né? Não fala assim, ai, agora de novo, e de novo. Não, aceita para poder lidar melhor, né? Sim. Porque aí também, eu acho que entra num desespero que a criança não pode ficar doente, né? Mas de novo, meu filho vai ficar doente de novo. Exatamente. E parece que os filhos dos outros não ficam, né? Mas fico. Até falo para as mães quando elas chegam. O normal é ficar doente. Quando a mãe fala para mim que o filho não fica doente, eu já acho estranho. Sei. Tipo assim, ele é um fora da curva. Fora da curva, né? E você também falou, doutora, das vitaminas. Isso ajuda bastante? Como funciona? As vitaminas dependem muito se está faltando alguma coisa. Então, assim, né, a gente tem que prevenir ao longo do ano. Por isso que a gente fala das alimentações, da alimentação. Então, vitamina, não adianta eu dar uma vitamina, por exemplo, às vezes vai aumentar o apetite da criança. Só que ela não come bem, então aumenta o apetite para comer uma besteira. E não compensa. Então, assim, ela é recomendada desde que esteja faltando alguma vitamina realmente, sabe? E muitas vezes não está. Não é a questão da vitamina, né? E aí, vamos assim, né, pensando assim, qual é a frequência que essa mãe, esse pai, essa pessoa que cuida dessa criança deve levar essa criança no pediatra? E a vitamina só também por orientação? Por orientação. O ideal sim, né? Às vezes eu recebo muito mãe que fala, eu já tô dando por conta própria, mas assim, às vezes tá gastando um dinheiro que não era melhor ter levado ela num parque para correr, Entendi. né? Investir um tempo ali com ela do que deixar no celular, né? Sim. Levar no pediatra. Com frequência, assim, depende muito da idade, isso varia, né? Mas assim, eu falo que tem que levar para prevenir, não só quando está doente, né? Então, às vezes, ali fazer um check-up, ver se está tudo bem, ter algumas orientações que às vezes a gente esquece, tá bem prevenido, por exemplo, eu sempre brinco, né, eu, como alergista, né, eu sempre falo, abril é mês de vocês voltarem, por mais que vocês estejam bem, volta pra mim. Aí elas brincam, às vezes não tem vaga, né, elas falam, doutora, eu não consegui. Aí vem tudo meio... Abril já é o período. Já é o período, já começou a dar uma esfriada, já vamos reavaliar tudo, ver o que a gente pode melhorar. Essa avaliação? É um exame geral, né, uma conversa, exame físico, ver ali, porque as crianças às vezes têm mais problemas respiratórios já alérgicos, né, isso também contribui. Uma rinite, ela tende a piorar até por conta dessa mucosa mais seca. Aí a criança começa a levar mais a mão no nariz para limpar, tosse, um tosse no outro. Então, assim, a gente tenta melhorar o que já, né, começou a esfriar, começou a alterar ali. Já, doutora, já deu uma piorada. Opa, então vamos atuar melhor, vamos, né, mexer mais nisso, vamos fazer uns exames, ver se está tudo certo, se está faltando alguma vitamina. Mas, muitas vezes não está faltando vitamina. Então, quando falo da vitamina, assim, também lembro um pouco, às vezes, o excesso de cuidado, né? A gente falou de não evitar que a criança se envolva em ambientes públicos com mais gente, porque senão vai ficar doente, a criança nem está doente, mas se vai que ela fica doente, às vezes coloca muita roupa na criança, ou então também tem esse hábito de dar vitamina por conta própria, enfim, né? Sim. Isso também faz mal? Sim, o excesso, né, por exemplo, a gente brinca assim, o excesso, a gente precisa da vitamina S. O que é a vitamina S? Há uma vitamina boa, a vitamina da sujeira. Ótimo. Precisa deixar a criança ser criança, né, que ela... né, não deixa ir no chão, porque faz parte, né? A gente sabe que faz parte dela pôr as coisas na boca, então tem que deixar a criança viver, né, saudável, com as rotinas dela, que uma criança tem, de brincar, de dormir cedo, de comer bem. É isso que eu fico batendo na tecla, porque hoje em dia a gente está tendo, eu vejo muito, não toma café da manhã porque acorda 11 horas. Tipo, mas também, né? Mas vai para a escola meio-dia, então não toma o café da manhã, então já deixou de uma alimentação que é muito importante, deixou de brincar. Por quê? Por que acordou essa hora? Porque ficou mexendo no celular até meia-noite. Aí cria aquelas ansiedades, crianças extremamente ansiosas. Então, assim, né, hoje em dia, isso está bem prevalente. E que criança que aguenta, né? Qual o corpo de uma pessoa que aguenta ficar até tarde na televisão e no celular, acordar tarde, não tomar café. Não tomo café porque eu não gosto, porque acordou tarde, tá bom assim. Sim. Come de qualquer jeito, né? Sim. Gente, é persistência, não é, doutora? É, persistência. Não dá, né? Infelizmente, eu sei que é difícil você ficar repetindo aquilo para a criança 70 mil vezes e você tem que ter paciência, criatividade para poder reajustar, né, essa rotina. É fundamental. A alimentação, elas começam a ficar um pouco seletivas, aquele bebê que come de tudo, de repente para de comer. E aí? É difícil, e mas aí, assim, eu falo, rotina, é muito importante a rotina, a criança ela tem que entender que a hora do almoço é a hora do almoço, não comeu, não há substituição, né? Então eu vou dar um danoninho ali, coitada, ela não comeu. Não, eu falo para mim, brinca,
assim, daqui 1 hora, fala, então agora é a hora do café da tarde. Mas não, ela tem que entender que aquele horário é importante, sabe? Põe ela ali para interagir também, às vezes a criança gosta, né? Então, vamos fazer nosso prato, vamos, ajuda a mamãe. Então, põe ela inserida ali naquele momento, sabe? Sei. Talvez seja, não vire uma obrigação. Porque para a criança, comer significa parar de brincar, né? Então, ela tem que sentar na mesa e ficar lá comendo. Para ela é muito chato, entendeu? Então, ela tem que, aquele momento tem que ser legal, né? E tem que entender o universo da criança e ser acolhedor, né? Sim, sim. Todo momento da criança é preciso e é necessário que seja acolhedor, né? A comida, o banho, né? Sim. O arrumar ele para a escola, o levar, o buscar, né? O receber. Tudo isso também... Esse acolhimento, ele faz toda a diferença. E faz parte da nossa memória, né? A gente vira adulto, a gente lembra desses detalhes, né? Nós somos resultados desse afeto, exatamente, né? Exatamente. Esse afeto que também nos dá muita saúde, né? Muito. E aí a imunidade tem relação com esse emocional? Muito. Mesmo às vezes, quando eu acho assim, independente quem faz o papel de mãe, quem faz o papel de pai, né? Tem muitos avós, tios, muitas pessoas que têm esse papel na vida de uma criança, mas se tem esse afeto, esse cuidado, verdadeiramente, né, olhando para a criança, isso também ajuda na imunidade? Muito, porque é menos estresse, né? O corpo no inverno, principalmente, a gente trabalha sobre estresse, né? Se a gente fala que é uma mucosa mais ressecada, vamos pensar numa máquina, ela está trabalhando sem óleo, então ela tá... Então o corpo por si, no inverno, ele é mais estressado, vamos pensar assim. Se você ajuda com mais estresse, não tem, né? A criança já tem menos soldadinho. Aí, o estresse muda toda né, uma ansiedade, muda tudo. Os soldadinhos, eles vão para outros lugares, então ela esquece ali de atuar. Aí entra a doença, ele está atuando em outra coisa, tentando melhorar uma parte, melhorar outra. E não se né? defende, E não se defende inteiro, então eu acho que é legal a gente falar também, então, que é comum criança ficar doente, pelo menos uma vez, assim, uma média, né? Uma vez ao mês. Ah, pelo menos. Pelo menos. Sim. Então, acabou, graças a Deus. Agora só ano que vem, não. Mês que vem pode ser que tenha de novo. Até no mesmo mês, na outra semana. Curou, pegou não sei de quem. É assim. Então, para você que cuida, respira fundo e fala, vai ser normal, é comum, né? Soro fisiológico para todos, né? Para todos. Isso para qualquer idade, né? Bem e doente. Quando bem, pelo menos uma vez ao dia, e pode ser aquele sorinho de spray ou até uma soro seringa fisiológico normal, mesmo, né? O que quiser. Ficou um pouquinho mais doente, já aumenta a intensidade, um pouquinho mais de pressão, sabe? Às vezes eu escuto muito, mas alguém falou que começou a ter dor de ouvido porque começou a usar o soro fisiológico. Tem que rever a forma correta, né? A gente não pode deixar a criança inteira deitada, né? Ela tem que estar mais em pezinha. E não é comum. Aconteceu, começou a usar soro fisiológico, começou a ter mais infecção de ouvido, opa, vamos pedir uma avaliação do otorrino, será que tem alguma alteraçãozinha aí anatômica? Porque não é o comum, né? Legal. O soro... E o modificador? O umidificador é uma coisa interessante, bem legal, né? Lógico. Ele ajuda, mas ele pode atrapalhar também. Então, assim, o umidificador não é para ficar o tempo inteiro. Porque um ambiente úmido demais também prolifera fungo e ácaros, né? Entendi. Então, assim, eu falo para a mãe, liga ali umas 6, 7 horas da noite, vai dormir, já desligou. Porque já umidificou o ar. Não é para ficar a noite inteira, né? Se tiver timer, coloca o timer, então, até umas 2, 3 da manhã. Um pouquinho, né? Para dar, assim, para também fazer esse carinho. Sim, mas interno, é muito legal, né? Mas em excesso também não é bom. Nada em excesso é bom. Exatamente. A gente sabe, o equilíbrio. E a vida, ela é feita aí, né? A saúde em si não é ausente de doença, mas é como a gente lida com ela. Com certeza. Não é mesmo? Já começa por aí. Com certeza. Entender, né? Porque às vezes eu escuto, meu filho tem problema de imunidade. Não, se ele resolve os resfriados com sorinho, com um xaropinho, ele não tem problema de imunidade, né? Legal. É o percurso. Porque quem tem problemas de imunidade são doenças que se fica internado, que tem evoluções ruins, drásticas. Então, eu também falo para a mãe, ela pede muito para mim, quero fazer um exame para ver a imunidade do meu filho. Né? A imunidade dele está igual de todos, né? Tá evoluindo. Né? Filho tem que ir para o mundo. Tem que ir para o mundo. Tem que ir para o mundo, né, doutora? É difícil, mas tem que ir. É difícil, mas tem que ir. É verdade. Exatamente. Doutora Caroline, muito obrigada. Imagina. Muito bom te receber aqui para a gente falar sobre a vida e como a gente pode cuidar melhor dela, né? Exatamente. Obrigada, Dani. Obrigada a você, minha querida.